Preparem o coração, pois o que você vai ver agora é simplesmente inacreditável. O assunto é quente, e envolve aquela separação que derrubou o Instagram e fez os fofoqueiros de plantão baterem ponto em tempo real, Virgínia Fonseca e Zé Felipe. Sim, meu povo, é tudo plantação. Uma cortina de fumaça bem ensaiada. E agora você vai saber o porquê. Esqueça o choro no Stories, a trilha sonora de sofrência e os rumores de traição. O que temos aqui é uma operação, engatilhada e executada com precisão cirúrgica. Mas antes de continuar, se inscreva no canal, porque a sua participação ajuda esse conteúdo a alcançar ainda mais pessoas. A separação de Virgínia e Zé Felipe, meus amigos, tem tudo para entrar na história como a separação mais bem planejada de todas. E não somos nós que estamos dizendo isso não. Me baseio em fontes de dentro do eixo Goiânia-São Paulo-Brasília, com gente graúda do meio sertanejo, profissionais do assunto e assessores que já viram de tudo nos bastidores. Enquanto o povo acreditava que o casamento tinha desmoronado por causa de ciúmes, ego ou agenda lotada, a verdade era bem mais fria e calculada. Proteger um patrimônio estimado em alguns bilhões de reais. A maior parte, diga-se, não vem de shampoo, nem de publi de fralda, mas sim de contratos milionários. E é aí que a fofoca vira escândalo. Porque essa história toda esbarra direto na CPI do jogo, aquela mesma que andava meio morna, mas que esquentou de vez depois que o nome de Virgínia apareceu entre os depoentes. Logo, você vai entender como tudo se encaixa, e por que a mídia tradicional está engolindo essa farsa. Então já vai preparando o print e chama a vizinha, a amiga, porque hoje vai dar o que falar. Porque a tal separação entre Virgínia e Zé Felipe não é só teatro de casal entediado, é estratégica pesada. Segundo fontes ligadas ao setor de direito familiar e tributário, e que já atuaram com artistas de grande porte, o movimento é conhecido no meio como blindagem patrimonial. E pasmem, não é novidade no mundo dos famosos. A diferença é que, dessa vez, o jogo foi exposto em plena praça pública por causa da CPI que está mexendo com os alicerces desse império digital montado em cima de apostas. A tese é simples e assustadoramente eficiente. Ao se separar, Virgínia transfere parte significativa dos bens para Zé Felipe, tirando-os do seu nome e dificultando uma eventual investigação mais profunda sobre o destino e a origem do dinheiro. Afinal, se a justiça ou uma comissão quiser rastrear patrimônio, o que está em nome de Zé, teoricamente, não está mais vinculado diretamente à influenciadora. É a velha máxima do melhor prevenir do que remediar. E é aqui que entra o dedo dos advogados. Alguns se pronunciaram e confirmam que essa separação de fachada tem todas as características de um plano de proteção de ativos bem conhecido no meio deles. E sabem o que coincidiu com esse plano? O vexame de Virgínia na CPI do jogo. Foi ali, no Senado, diante das câmeras e de perguntas que ela claramente não esperava, que o castelo começou a dar sinais de instabilidade. A manobra, então, seria uma tentativa desesperada de ganhar tempo, dispersar o foco da mídia e se proteger antes que a bomba explodisse de vez. Separar para não perder. E o mais irônico, usando o próprio marido como escudo. A mídia tradicional pode até fingir que é drama conjugal, mas isso é estratégia de quem viu a CPI de perto e decidiu correr antes que a porta batesse. E foi exatamente na CPI do jogo que a farsa começou a ruir diante dos olhos atentos de quem sabe ler além da maquiagem e do figurino casual. Virgínia, acostumada a dominar os stories e os roteiros de publi, se viu em um palco bem diferente, sentada diante de senadores que, por mais que encenem moralidade, sabiam onde cutucar. E quem puxou o fio foi ela, a senadora Antônia. Foi ela quem disparou, com a frieza de quem sabia a resposta. A senhora pode nos apresentar um relatório das suas receitas com jogos e apostas? Traduzindo do juridiquês, estamos pedindo, na prática, a quebra de sigilo bancário. E ali, naquele momento, o jogo virou. Com o rosto travado num sorriso incômodo, Virgínia tentou desconversar. Usou frases genéricas, fez aquela performance de não tenho esses dados agora, mas o estrago já estava feito. Porque a pergunta expôs não só a origem da fortuna, mas também a real razão da separação relâmpago com Zé Felipe. Não era mais só uma crise conjugal, era uma operação de risco envolvendo centenas de milhões de reais. E não se trata de uma parcela pequena do império digital de Virgínia. Fontes ouvidas apontam que cerca de 90% do patrimônio do casal vem de parcerias. Ali, diante do Senado, Virgínia se deparou com o peso da suspeita. Será que todo esse império glamouroso é, na verdade, sustentado por perdas de seguidores iludidos por promessas de enriquecimento fácil? A CPI, que muitos julgavam teatro político, de repente se tornou um palco real de exposição. E para quem achava que esse tipo de manobra só acontecia nos bastidores de Brasília, está aí a prova de que o sertanejo pop também sabe jogar pesado. E como cereja do bolo, um exemplo veio à tona. Gustavo, segundo um dos advogados ouvidos,
já teria adotado uma separação técnica em situação parecida. Coincidência? Só para quem ainda acredita em carta de tarô. E agora me conta aqui nos comentários o que você está achando dessa história até aqui, surreal ou possível de acontecer. E se ainda restava dúvida sobre a gravidade do escândalo, ela evaporou no momento em que o depoimento de Virgínia entrou em sua parte mais delicada, os contratos. A cena foi registrada ao vivo, e para quem acompanhou, ou para quem teve o desprazer de assistir aos recortes depois, ficou claro que ali não havia mais espaço para teatro. A senadora Antônia, incisiva, pergunta com todas as letras: a senhora tem contratos com a plataforma Jogos da Sorte? Virgínia respira, ajeita o microfone e solta, com a voz tremendo entre o ensaio e o improviso: sim, tenho. Pronto. O primeiro castelo de cartas desabou ali. Mas não parou por aí. A pergunta seguinte foi cirúrgica, e veio como uma faca bem afiada: e sua remuneração é baseada em quê? A porcentagem sobre as perdas dos apostadores. O silêncio que pairou na sala foi mais barulhento do que qualquer resposta. Depois de alguns segundos, Virgínia admite: sim, seu contrato prevê bonificações de até 30% caso os lucros da plataforma aumentem. E mais, em um dos acordos com Jogos da Sorte, ela embolsou, sozinha, milhões. Isso mesmo. Milhões de reais. Por um único contrato. Nesse momento, o jogo virou confissão pública. Não era mais sobre influência digital, sobre alcance ou engajamento, era sobre dinheiro vindo diretamente do prejuízo de quem acredita que clicar num link e apostar R$10 pode mudar a vida. Pior, a própria senadora insinua que essas plataformas sequer passaram por um processo de diligência por parte da equipe de Virgínia. Em outras palavras, ninguém se preocupou em verificar se a empresa era legal, segura ou transparente. O importante era o valor do contrato. A CPI, que começou com um clima de talk show desconfortável, se transformou num tribunal de consciência nacional. E ali, exposta na tela, com a frieza de quem joga milhões na mesa como quem fala de perfume novo, Virgínia selou seu destino diante da opinião pública. A influenciadora mais seguida do Brasil acabou revelando, sem querer, que seu sucesso não tem cheiro de cosmético. E se o depoimento de Virgínia já parecia um escândalo por si só, o comportamento dos senadores durante a CPI conseguiu transformar o circo em tragicomédia. Porque, convenhamos, nada mais brasileiro do que ver políticos, alguns com a ficha mais suja, encenando indignação moral diante de uma influenciadora digital. O destaque da sessão vai para o senador Bruninho, que, em tom paternalista e performático, interrompe a fala de Virgínia para um sermão digno de púlpito evangélico. Pensa nos seus seguidores, pensa na sua família, abandona essa vida de jogo. A câmera corta para Virgínia, que balança a cabeça como quem assiste a um culto que não pediu. Mas a hipocrisia salta aos olhos. Bruninho, que se vende como moralista, é o mesmo que já foi flagrado promovendo jogos online em redes sociais meses atrás. E não é o único. A bancada da moralidade está cheia de parlamentares que, entre uma emenda suspeita e outra, têm contratos com empresas de publicidade que também atuam com apostas. Ou seja, enquanto apontam o dedo para Virgínia, escondem a mão suja de porcentagens bem semelhantes às dela. A diferença: ela é digital, eles são analógicos, mas a grana corre do mesmo jeito. E não para por aí. Quando questionado sobre como resolver o problema do jogo, o mesmo senador sugere: vamos banir tudo. Fácil, né? Mas o que rola nos bastidores é outra história. Fontes próximas ao Senado revelam que já existem projetos prontos para regulamentar, e não proibir, o mercado de apostas, com flexibilização de regras e novos formatos de publicidade digital. Ou seja, enquanto a CPI tenta pintar Virgínia como vilã, o Congresso se organiza para transformar o cassino ilegal em negócio legalizado com selo e carimbo. No fim, o contraste é gritante. Virgínia, mesmo com todos os erros, representa uma geração que soube monetizar sua imagem. Os senadores, por outro lado, seguem gastando dinheiro público para fingir que combatem um sistema que eles mesmos ajudam a manter. É o moralismo de ocasião, vendido em pílulas de indignação seletiva. E o público assiste de camarote, sem saber se ri ou chora. E é nesse ponto da história que a tal separação de Virgínia e Zé Felipe ganha seu verdadeiro nome. Uma separação mais bem planejada de todas, cuidadosamente ensaiada nos bastidores para proteger um império de bilhões de reais. Segundo fontes consultadas, a movimentação jurídica começou dias antes da notícia do divórcio vazar para os sites de fofoca. Foi tudo milimetricamente cronometrado, do unfollow nas redes sociais até a troca de alfinetadas públicas, com o único objetivo de antecipar uma possível decisão da CPI que envolvesse a quebra de sigilo ou o bloqueio de bens. O jeito foi montar uma cortina de fumaça sentimental.
Advogados especializados em direito familiar explicaram que esse tipo de separação relâmpago permite uma redistribuição estratégica de patrimônio. Metade dos bens, teoricamente, poderia ser transferida para o nome de Zé Felipe, que, convenientemente, não foi convocado para prestar depoimento. É como se, num passe de mágica, metade do castelo fosse colocado fora do alcance. A separação mais bem planejada da história virou o termo do momento nos bastidores. E não por acaso. O que deveria ser uma tragédia pessoal pode virar piada, que entre uma audiência e outra, brincam com o divórcio fake como quem comenta a novela. E se você chegou até aqui, já entendeu que essa história não é sobre amor, rompimento ou fofoca boba de celebridade, é sobre poder, dinheiro, fama e os bastidores escancarados de uma engrenagem bilionária onde todos querem morder um pedaço. A suposta separação de Virgínia e Zé Felipe é apenas a ponta de um iceberg cuidadosamente esculpido. A verdade é que estamos diante de uma jogada de mestre, construída nos bastidores por especialistas em blindagem patrimonial, aproveitando o timing perfeito do jogo para fazer parecer que tudo é apenas crise conjugal. Mas o que se revelou ao longo desta história vai muito além da maquiagem da mídia. Mostra uma sociedade onde influenciadores são tratados como demônios e políticos como paladinos da moral, quando, na prática, ambos se alimentam da mesma fonte, o dinheiro dos desavisados. A diferença é que uns fazem isso com filtro de Instagram e outros com terno e gravata. E no fim do dia, quem paga a conta é o público que aposta esperando milagre e encontra só ilusão. E você, o que acha dessa história? Será realmente verdade essa repentina separação ou será realmente uma cortina de fumaça? Se inscreva no canal para não perder nenhum episódio dessa história que ainda tem muito a ser compartilhada. Deixe seu like e ative o sininho. Até o próximo vídeo.